E aí, torcedor palmeirense, estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Rafael Veiga teve sua lesão confirmada e o Palmeiras informou que ele sofre uma luxação no ombro esquerdo, mas não será necessário realizar cirurgia. No entanto, o clube seguindo seu costume não divulgou o tempo estimado para a recuperação. Realizei uma breve pesquisa sobre as recuperações típicas para esse tipo de lesão. Mas é essencial lembrar que esses prazos podem variar bastante, como já observado em outros atletas, dependendo da gravidade e da resposta ao tratamento. O Palmeiras possui uma infraestrutura de excelência para a reabilitação e o jogador já está em processo de recuperação, mas a falta de Veiga será notada nas partidas que estão por vir. Agora nos resta torcer pelo seu restabelecimento e conjecturar sobre como o treinador irá escalar o time. Recentemente um atleta atuou pela direita, enquanto outro foi deslocado para o meio, e imagino que essa formação possa se repetir nas próximas competições. É lamentável que o afastamento dele seja devido a uma lesão, e o que realmente me incomoda é ver alguns torcedores criticando o jogador. Concordo que ele poderia ter um desempenho superior, mas algumas pessoas parecem exagerar nas avaliações, até mesmo festejando ao saber da sua lesão como se ele não fosse uma perda significativa. É fato que ele não tem apresentado um bom futebol e muitos acreditam que deveria ser reserva, especialmente após uma atuação abaixo das expectativas na final, mas ainda é um dos poucos capazes de decidir em momentos importantes. Para mim, ele é um ídolo e não consigo entender como alguns podem afirmar que sua ausência não faz diferença, mesmo reconhecendo que não se encontra em sua melhor forma. De qualquer modo, essa situação representa um novo desafio, e já discutimos antes sobre a esperança de que a equipe pudesse voltar a desempenhar um estilo diferente, com a contribuição de jogadores que trouxeram uma nova dinâmica ao time. O que ele representa é considerável, mas o que realmente conta é que temos uma nova situação a enfrentar. Já mencionamos que parecia haver uma luz no final do túnel para o Palmeiras adotar um estilo de jogo renovado, e isso estava muito atrelado à atuação de jogadores que trouxeram mudanças positivas observadas no confronto contra o rival. É uma pena que isso tenha ocorrido devido a uma lesão. Acredito que ele já devesse estar na reserva e se outro jogador tivesse mantido o desempenho que tinha antes da lesão, possivelmente ele também teria sido banco em algum momento, seja pela pressão da torcida ou pela preferência do treinador. É uma situação triste, mas espero que ele consiga se recuperar plenamente e retorne em um nível elevado mais motivado. Não existe um prazo definido para a recuperação e percebi que ele pode variar de 1 mês a 6 meses, dependendo da resposta ao tratamento. Recentemente, notamos algumas melhoras e um jogador atuou mais perto do outro. Isso é algo que eu sentia falta. Além de atuar no meio, ele buscou a aproximação com os outros jogadores, o que foi visível no jogo. Ele circula de maneira mais eficiente, evitando se isolar na ponta, dominando a bola sozinho, pois, por mais habilidoso que seja um atleta, não consegue enfrentar toda a defesa adversária sozinho. Em algum momento, isso pode acontecer, mas não é uma situação que podemos contar sempre. Ele estava mais próximo do companheiro, e até houve um lance em que um deles fez um excelente passe. Enquanto isso, outro sozinho na área perdeu uma chance clara de gol. Para mim, o gol não deveria ter sido anulado. O árbitro revisitou a jogada 3 vezes e nunca presenciei algo assim. O passe em profundidade foi essencial e isso nos leva a refletir sobre como encontrar espaços é fundamental. O jogador não é um centroavante alto que irá brigar pela bola na área, mas possui uma força física e explosão notáveis. Acredito que o que aconteceu na partida de maneira forçada talvez tenha levado o treinador a buscar uma nova configuração para o time, e ele parece já estar à procura de soluções. Disputar a bola na área não é exatamente a característica típica de um atacante alto, embora ele possua uma considerável força física e bastante explosão.
O que aconteceu recentemente pode ter levado o técnico a procurar uma solução principalmente na defesa do time. A linha de ataque parece ter sido uma descoberta inesperada, consequência da falta de um jogador específico. Essa é uma observação pertinente e o jovem atleta está em excelente momento merecendo as honras. Vale lembrar que 2 jogadores já treinaram em regime completo e têm boas chances de serem convocados para a próxima partida. Um jogador, conforme foi informado, sofreu uma luxação, mas não precisará passar por cirurgia, enquanto o outro, que muitos esperavam ver como titular, está com um trauma na coxa e não tem treinado, tornando-se uma incerteza para o clássico. É encorajador que os 2 possam estar disponíveis para essa competição. A equipe tem utilizado com frequência o esquema de 3 zagueiros, especialmente pela falta de laterais, já que um está machucado e o outro está em processo de recuperação. No entanto, essa formação tem funcionado bem, resultando em 3 vitórias. Foi mencionado o mapa de calor de um jogador que teve um desempenho quase como lateral direito, mas não estava se posicionando adequadamente. Quando recebia a bola, parecia ter mais espaço, mas precisava se esforçar na marcação. Não se sabe se essa estratégia será mantida, mas jogando dessa maneira sem um lateral direito, com um jogador atuando pela direita, a marcação se torna essencial. Outro jogador não estava isolado em campo, mas teve que se empenhar bastante defensivamente. Não se sabe se essa tática será reiterada, mas da mesma forma, jogando sem o lateral direito e com um jogador atuando nessa função, outro. Pela direita terá que marcar, pois não há outra opção. Em alguns momentos, ele desempenhará o papel de lateral. Recentemente, ele deu uma assistência e gerou uma grande oportunidade, contabilizando passes decisivos, além de ter realizado uma boa quantidade de passes corretos, vencido a maioria dos duelos e acertado dribles, além de efetuar um desarme. Sua avaliação foi alta e poderia ter tido 2 assistências se não fosse a intervenção da arbitragem. Isso me leva a uma reflexão que gostaria de compartilhar. Você percebeu que a equipe adversária parece ter dificuldades na defesa? O time apresenta um espaçamento considerável? Acredito que se a equipe principal tivesse jogado em sua melhor forma, teria conseguido marcar um bom número de gols de forma tranquila. Aqueles 2 zagueiros, se não me engano, estão muito espaçados na linha defensiva. Por outro lado, não se sabe se um determinado jogador terá a mesma facilidade, principalmente pela qualidade do adversário, que possui um bom sistema defensivo e geralmente é eficiente na marcação. Normalmente atuam em 2 linhas defensivas, por isso acreditase que ele não encontrará tanta liberdade. O que foi notado é que o time rival estava bem espaçado e a equipe conseguiu criar boas jogadas. É fundamental reconhecer o mérito da equipe, já que frequentemente se comenta sobre a dificuldade em criar, mas as jogadas foram efetivas. A defesa do adversário realmente parecia desorganizada e não se sabe se isso se repetirá na próxima partida. No gol, um jogador fez um passe excelente para um companheiro que estava livre e, ao cruzar, encontrou outro atleta desmarcado do outro lado. Quando o cruzamento chegou à área, havia jogadores sem marcação, o que também evidencia a fragilidade do oponente. O atleta realiza um passe preciso para um colega que se encontra isolado na ponta. Em seguida, ele faz um cruzamento para o lado oposto, onde outro companheiro também está sem marcação, e ao avançar se depara com mais jogadores livres. É claro que houve uma falha por parte do time adversário que se mostrou menos eficaz. A equipe não teve muitas chances para atacar o oponente, mas em todos os jogos que assisto dessa formação, percebo que eles sempre conseguem achar esses espaços independentemente do oponente. É verdade que os adversários costumam vir mais motivados para enfrentar essa equipe, mas é fundamental exibir um bom nível de jogo durante esses confrontos. Já mencionei a qualidade de um jogador específico, mas a linha defensiva que atuou com reservas contra um time colombiano não passa segurança. Um jogador que teve uma atuação abaixo do esperado durante toda a partida é um dos titulares. Assim, a defesa desse elenco tem mostrado fragilidade, enfrentando dificuldades mesmo contra equipes medianas da América do Sul. Não é aceitável que esse time não consiga tirar proveito disso, sinceramente. Estava assistindo ao último confronto deles contra o oponente e a facilidade que tiveram para penetrar na área foi surpreendente. Não é a mesma equipe que se apresentou em um encontro anterior.
Eles já estavam economizando energia cientes de que um embate contra esse rival é um campeonato à parte para muitos. O ano deles já foi considerado positivo em grande parte devido a um título conquistado anteriormente, o que torna essa expectativa compreensível. Essa equipe compete no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores e em um torneio mundial, enquanto o time rival parece se concentrar apenas em seus confrontos diretos. Eles entraram em campo com alguns jogadores machucados, mas mesmo assim decidiram poupar alguns atletas. Li uma matéria que ressaltava a intenção de começar o Campeonato Brasileiro de maneira competitiva para evitar um desempenho vergonhoso. O discurso interno é claro e é natural perceber torcedores e a mídia comentando sobre a equipe como favorita ao título. Entraram poupando, não é mesmo? Notamos que o time está se preparando para iniciar o campeonato de forma sólida para evitar uma imagem negativa. O discurso interno revela que, se ouvirmos os torcedores e a imprensa, afirmam que a equipe é favorita ao título, o que é compreensível. Mesmo com suas limitações, o time é frequentemente considerado como tal. Entanto, o discurso entre os jogadores que conhecem as fraquezas do elenco é de fazer um campeonato brasileiro no mínimo aceitável para não repetir os erros da temporada anterior. Já percebemos que houve uma certa priorização em competições continentais e, embora ainda haja a chance de classificação perder o primeiro jogo e depois entrar em campo com reservas, demonstra que o foco realmente está em evitar novas decepções no campeonato, como ocorreu na última temporada. Trouxemos diversos detalhes, uma lesão foi identificada, jogadores já estão prontos para o próximo embate e também comentamos sobre o clássico que se aproxima. Portanto, é essencial que você continue acompanhando os desdobramentos, pois muitas novidades estão a caminho. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. Na última quarta-feira, 9 de abril, o Allianz Parque foi palco de um confronto tenso e carregado de emoções. O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 1-0, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O gol da vitória foi marcado por Richard Rios, volante do Verdão, mas a euforia do resultado logo deu lugar a um episódio controverso que marcou a noite de forma inesperada. Durante a comemoração do gol, Rios fez um gesto polêmico para a torcida. Palmeirense pedindo silêncio com um sinal claro de descontentamento. O gesto causou desconforto entre os torcedores, que até então vinham demonstrando impaciência com o desempenho irregular da equipe no primeiro tempo. A tensão no estádio aumentou e a atitude do jogador caiu como uma bomba no meio da celebração pela vitória. No entanto, o segundo tempo trouxe um Palmeiras mais vibrante e organizado, reacendendo o entusiasmo da arquibancada. A torcida voltou a apoiar com força, reconhecendo a melhora do time em campo. Rios, com sua atuação decisiva, também foi alvo de aplausos. Mesmo assim, o mal-estar causado pelo gesto ainda pairava no ar, exigindo uma resposta do jogador diante da repercussão. Após o apito final, Richard Rios veio a público em uma entrevista emocionante à TV Palmeiras Sporting Bet. Visivelmente abalado, o camisa 8 se desculpou com os torcedores, reconhecendo o erro. Em um desabafo sincero, explicou que vive um momento delicado em sua vida pessoal e que a atitude foi um reflexo de pressões internas que extrapolaram no calor da emoção. Acho que estamos neste mundo para cometer erros e para acertar, declarou em tom de humildade e arrependimento. Em meio à emoção, Rios agradeceu o carinho da torcida, reforçando o quanto se sente parte de uma família dentro do clube. Prometeu que atitudes como aquela não voltarão a acontecer e reafirmou seu compromisso com o Palmeiras. Sua fala encerrou a noite com um misto de redenção e esperança, mostrando que no futebol, tão importante quanto marcar gols é saber reconhecer quando se erra e ter coragem para pedir perdão. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!